Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida do Seu Kai. E o vídeo de hoje é um FD, Ficção Debate. Direto ao assunto anime da vez de domingo, que é um movie chamado Fureru. Acho que a pronúncia é essa. Que é um filme bem interessante, mas ele é um tanto quanto, digamos, não tão bem visto. Mas eu acho ele interessante. Ele é 2024. Já gravou na tela para vocês poderem ver também o que eu tô vendo aqui na tela. Pra não enrolar. É um filme recentíssimo, 2024, 2 anos atrás. Outubro de 2024, lançado na Netflix, lançado acho que na Crunchyroll. É um drama adulto de 1h e 46 minutos, como aqui fala. E ele é um filme que eu gostei não da temática em si, a temática é legal também. Mas eu gostei muito da técnica. A técnica de transcorrer a obra, como é que se chama isso? Não é o roteiro. É o timing, também não é bem o timing. O ritmo é o ritmo. O ritmo do filme é bom. Ele é um filme com bastante cadência. Ele começa, ele vai se propagando e ele vai acabando no tempo certo. Ele tem um bom ritmo. É um bom timing, o ritmo, assim, ele funciona bem. Não é um filme mais sensacional que você vê na vida, mas ele é um filme bem redondo, assim. Ele tem um começo um tanto quanto misterioso. 3 crianças com conflitos pontuais, que é o Aki, o Ryo e o Yuta. Tem um time skip que me incomoda bastante, que é um momento ali onde ele passa da infância para a juventude para a vida adulta. Me deixa um pouco irritado, mas tudo bem. A gente entende que depois o filme passa, se transcorre, se desenvolve na fase adulta. Mas ele começa com bastante impacto na fase inicial, que é a fase da infância. E começa de maneira fantástica, mitológica, onde o Aki, o protagonista principal, que é o Aki, encontra o Fureiro. O Fureiro é um porco-espinho de uma raça indefinida. É um porco-espinho / yokai / entidade sobrenatural que tem um poder específico, que é conectar pessoas. Só que com uma consequência pontual ao fazer isso, que é negar que as pessoas possam ser sinceras umas com as outras. Ele conecta as pessoas através da mentira, ou através da purificação daquilo que é corrompido, tóxico, negativo, que faz inimizade, que causa conflito. E a história só vai matar esse plot bem no fim. Mas é legal por quê? Porque faz sentido. Tá? É bem legal a dinâmica. Então temos 3 meninos que são melhores amigos. O Aki, que é um cara tímido, introspectivo, extremamente violento ou agressivo, que é passional. E quando ele se vê enclausurado, quando ele se vê sob pressão, ele agride. Ele tem um amigo que é o Ryo. O Ryo é um cara mais descolado, um pouco mais superficial. É uma pessoa mais genki, no sentido mais de conexão mesmo. E tem o Yuta. O Yuta é o típico nerd mais contido, mas ao mesmo tempo gente boa. É um nerd que é um tanto quanto moralista. Ele também é uma pessoa que se magoa fácil, rancoroso. Mas ele é gente boa, em geral. São os 3 amigos. O Aki, ele é um barman. Ou trabalha também com culinária, né? Que ele é um bom cozinheiro. Não tem formação aprimorada na vida, mas é isso que ele faz. O Ryo é um corretor de imóveis e também um motorista por tabela, mas é mais corretor de imóveis. E ele é também uma pessoa sem formação, sem muita capacitação, um pouco baixa autoestima e tal. Mas uma pessoa bem concreta, sabe? Uma pessoa densa, uma pessoa confiável. Já o Yuta é um estilista, né? Ele estuda numa escola de moda para ser estilista, né? Aprender a costurar, fazer as dinâmicas ali de alta costura. E eu não sei mais profundamente em que área isso vai dar, porque eu não conheço. Mas enfim, o Yuta é o cara que tá ali mais numa pegada de aprendizado, construção individual, formação acadêmica. Os outros 2 não, os outros 2 são trabalhadores, por assim dizer. E temos o Akita, que é o professor deles, do colegial. E temos 2 personagens femininas que é importante, que é a Nana e a Juri. A Nana é uma pessoa manipulável, volúvel, de pouca potência de decisão. Baixa autoestima, não tanto, mas ela é uma pessoa que gosta de agradar de verdade. Ela também é estilista, ela trabalhou um tempo ali ela estudou na mesma escola que o Yuta estuda. Eu não sei qual a profissão dela, não lembro, e também não sei se o Sony me fala a profissão dela. E ela é uma pessoa bastante, assim, como eu posso dizer, inconclusiva. Quase falsa. E tem a Juri.
A Juri é uma pessoa incisiva, corajosa, protetora. Uma personagem que tá ali pra dar suporte, ela tá ali também pra guiar o anime inteiro. Quem faz o anime ter norte, o anime ter direção é a Juri. A Juri, ela vai e faz as coisas acontecer. Ela tem uma postura muito forte. E ela conquista o que ela meio que quer. Então ela quer ter uma situação onde a Nana fique segura, ela vai e faz o negócio acontecer. Ela quer ter uma situação de tal jeito, ela vai e faz acontecer. Ela é bastante diretiva. Ela é a personagem mais, assim, potente do anime. Porque o Ryo, ele é todo cheio de conflitos. O Aki, pelo amor de Deus, não dá em lugar nenhum. O Yuta é todo introspectivo, né? Uma pessoa bastante travada. Quem move o anime é a Juri, mesmo ela sendo suporte. E por tabela, o Furero, que é o personagem secundário mais fofinho, que é o porco espinho. O Furero, ele é uma entidade, como eu disse, mítica, mitológica, tá? Eles têm os 3 amigos. Eles não eram amigos inicialmente. Na verdade, o Yuta e o outro era... O Aki não era. O Yuta era amigo do Ryo. Aí o Aki vai entrar no grupo depois. Bem depois. Por quê? Porque ele tava num conflito com os dois. Ele tava meio que cuidando do porco espinho. Aí o porco espinho conecta os dois. Na verdade, os 3. Entre eles. E aí tem o macete da fantasia do anime. Que é o seguinte, ó. Você se comunica um com o outro. Os 3, um com o outro. Tocando. Se eu toco tua mão, toco teu ombro, toco você, eu posso transmitir as minhas mensagens mentais para você. E você transmite de bate e volta, né? Uma via de mão dupla, as suas imagens, pensamentos, sentimentos, reflexões para mim. É como se fosse um contato psíquico ao toque. Então, eles tocam um no outro e eles se comunicam por telepatia. Aí eu vou dar spoiler já que eu já tinha dado antes. Só que a comunicação é mediada. Mediada por quem? Pelo Furero. Toda a informação vai pro Furero e depois vai para você. Toda a informação que vem de você vai pro Furero e depois vai pro cara. Então ela é triangulada. E na triangulação, que é o roteador, que é o Furero, ele purifica a informação. Então o Furero é uma entidade da gentileza. Ele faz as pessoas que têm, sei lá, dificuldade em se comunicarem de maneira plena. Só que os 3 amigos confiam tanto nisso e se tornam tão íntimos uns com os outros que eles vão morar junto. Eles vão trabalhar junto, né? Junto no sentido de estarem juntos sempre. Até tem uma pegada ali que brinca um pouco com o anime se eles são um casal, se eles são não homoafetivos. No fato não são. São héteros, todos os 3. Mas dá pra entender como se fosse um pouco de contato mais homoafetivo, porque eles de fato estão sempre em contato físico, né? E eles também têm um grande compartilhamento de espaço, de afinidades, né? Eles são bem amigos mesmo. Aí você tem o plot que é motivado não por eles. A história gira em torno das coadjuvantes, que é a Nana e a Juri. A Nana tá sendo stalkeada, perseguida, e a Juri quer proteger ela. Ela já faz, tem um macete, ela faz por habilidades, né? De comunicação e de, digamos, proteção. Uma espécie de manipulação. Manipula os 3, os moleques, e vai morar na casa deles. Tem uma casa grande, tem espaço e tal. Então ela traz a Nana, ela mesma e os 3 em 5 pessoas numa casa. 3 homens, 2 mulheres. Pra ter ali alguém perto da Nana. Porque ela sabe que a Nana está sendo stalkeada. E tá mesmo. Tá mesmo. Aí o ponto é esse. Ao ponto ela começa a nortear todo o plot do negócio. Todo o conflito dos personagens secundários, primários. Os personagens primários, tais quais os 3 homens, o Aki, o Ryo e o Yuta, são mediados pelo contexto causado pela Juri e, por tabela, a Nana. Mas mais a Juri. E eles vão descobrindo ali um em relação ao outro, as afinidades, os consensos, desafinidades, conflitos. O anime flui tão bem que ele tem 1h40. E você só tem um clímax ali bem no final do anime. E tá tudo bem, assim, o timing de amarrar, assim, de mostrar cenas e apresentar os conflitos e desenvolver os personagens. E é bem feito, cara. Eu achei, assim, muito equilibrado. Surrealmente equilibrado. Chega num ponto de você fala, nossa, bacana. Amarra, sabe? Amarra com competência. Não é grandiloquente, não é potente, não é lá intenso. É meio básico. O Aki é meio torto, é um bar meio assim, meio deslocado, não é uma pessoa carismática. O Ryo é carismático, só que ao mesmo tempo ele não é muito destaque no anime, ele fica mais pro segundo plano. O Ryo e a Juri meio que fazem um par romântico depois também. E o Yuta, ele meio que
deseja ser um par romântico da Nana. Só que a Nana é um porre. E a Nana é um porre. A Nana é um personagem absurdamente chato. E além de ser chato, ela dá mensagem falsa o tempo inteiro. Ela é muito passiva. Ela é muito... Entendeu? Ela abraça demais a opção e o interesse alheio. Porque ela é frágil. E gentil ao ponto de ser estúpida. E o Yuta, ele fica totalmente arrebentado. Quem se ferra bastante nisso é o Yuta. Porque o Yuta fica com o emocional todo frustrado, tudo arrebentado, tudo conflitivo. O Ryo não é um ótimo amigo, mas é um bom amigo, mas não consegue dar suporte. Ele é péssimo em resolver BO. Ele é péssimo em resolver conflito. E aí quem resolve o conflito, na verdade, é o Aki. Só que o Aki resolve o conflito através do quê? Da amizade com o Furero. Porque o Aki é quem tem mais satisfação em ter contato com os amigos. Porque era a pessoa mais isolada, mais, digamos, não tem nenhum trato social, não consegue conversar, não consegue se expressar. É uma pessoa bastante, digamos, tímida, tá? Aí chega num ponto onde o Furero se torna, de fato, o centro da vida dele. Porque o Furero faz ele ter amigos de verdade. Quando a amizade entra em conflito, entra em caos, entra em bancarrota, começa a colapsar, o Aki é mais que sente mais, porque ele precisa dos amigos. O Yuta e o outro lá, o Ryo, eles meio que se viram sozinhos. O Aki não. O Aki ele perde emprego, o Aki ele fica isolado, ele não consegue se relacionar com as garotas, ele tenta se, como posso dizer, declarar pra menina, ele declara-se, dá a maior confusão também ele se declarando pra Yuri, pra Juri, porque ele não pode, assim, a Juri é a namorada do Ryo e tal, né, ele não sabia, por causa do próprio Furero. O Furero, quando eles se conectam pelo corpo, né, pela mão, tocando um no outro, transmite informação, só que informação que é transmitida, se você pensar que transmitiu a informação e o Furero, eles não sabiam, tá? E o Furero cortou a informação, você não vai saber se transmitiu ou não. Porque ele deturpa a informação. Aí tem vários enganos, vários mal entendidos, porque o Furero ele turva a informação. Ele transmite aquilo que não dá conflito. Se der conflito, ele corta. Então é bem legal ver o papel do Furero, porque o Furero é uma entidade bondosa. É uma entidade da harmonia. Só que ele tem o mal entendido. O mal entendido é o quê? Ele faz as pessoas verem a parte positiva. Tanto é que no anime fala bem o seguinte, ó, o Yuta fala, nossa, eu pensei que vocês dois fossem santos. Porque vocês só passam informações positivas pra mim. Aí o Aki fala a mesma coisa dos outros dois. E o Ryo fala a mesma coisa dos outros dois. Todo mundo acha que é santo, que é puro, que é imaculado e tal, mas não são, eles são seres humanos complexos. Não fica tão claro no anime as tonalidades, as camadas deles. Que poderia ser mais aprimorado. Isso é um defeito. Tá. Mas mesmo sem aprimorar as camadas de corrupção deles, o Furero fica purificando, é bem interessante isso. Aí por tabela, né, desse esquema do conflito que vai nascendo e o Aki tentando resolver o conflito, tem que resolver o conflito com o próprio Furero, resolver o conflito com a entidade. E a entidade, quando ela se vê negada pelo grupo, ela foge. Ela entra em desespero, ela entra em agonia. Ela tenta, de algum modo, buscar outro tipo de vínculo com outra pessoa. Pra ser útil mesmo, pra ser útil pra eles. Aí tem o Aki tentando se reconciliar com o Furero e tal, os outros dois auxiliando e também tentando se reconciliar com o Furero. Porque eles ficaram putos com o Furero, ficaram putos de verdade. Porque o Furero, ele distorce tudo, distorce muito. E o Furero, como entidade de bichinho de estimação, é adorável. É adorável. Só que ele é um porco espinho, né? Ele é um porco espinho. E a temática é, pessoas se machucam. Pessoas são porcos espinhos. É metáfora de evangelho, né? Se aproxima de um porco espinho, você vai se machucar, né? Aí o porco espinho é um bicho de estimação. E ele machuca você. Tá? Sem querer. Então ele tá ali para absorver os espinhos das relações. A metáfora é, eu sou um porco espinho, eu devo espetar você, e eu absorvo tudo aquilo que é negativo. E purifico a informação. E a metáfora é bonita. A Yuri e a Nana não entram no círculo do Furero. É só os três. Os meninos. Não entra, não se comunica com a mesma vibe. Depois o fim é meio tenso, é meio triste, porque dá meio certo, meio errado. Eles se separam, mas ficam amigos. Cada um vai para um canto. O Furero vira uma outra entidade, mais purificada, mais neutra. O poder de conexão entre eles também desaparece. Não tem mais a conexão por telepatia nem nada. E aí pacifica a entidade também. A entidade é pacificada, a relação é pacificada. Cada um segue o rumo e a vida continua. Então é um filme redondo.
começo, meio e fim. Eu não gostei muito do fim porque eu achei o fim um pouco meio triste. É um bom fim, tá? Mas é triste. Eu achei um pouco, sei lá, poderia ser mais positivo e tal, mas foi bastante negativo, na verdade. Mas apesar de ser um fim negativo, nesse sentido de ser um fim meio trágico, ele é coerente, mega coerente. E todo mundo meio que tem um desfecho. Ah, não falei do Stalker, né? Eu falar do Stalker, peraí, voltando lá. O Stalker é um cara que era líder, professor da mesma faculdade, curso de artes, da Yuta e da Nana, que é o Kohei. O Kohei é só um babaca. É só um babaca Stalker que agride a Nana e que é, enfim, você entende, né? Um tranqueiro. Ele é um personagem tóxico que aparece um pouco no anime e não tem world building. World building não, plot. World building é outra história. Não tem um plot bem desenvolvido. Ele é um cara bem secundário, bem mal feito. Então o filme faz um péssimo vilão que não é apresentado. Faz uma relação meio bamba entre o conflito dos protagonistas e o conflito ao qual eles são inseridos, que é o das meninas. Fica meio mal amarrado, tá? Fica meio torto. Por quê? Porque o roteiro original, né, que é a história dos meninos, não fica muito boa. E a história das meninas fica com uma conclusão meio bamba, bem porva. Então o anime que no conflito em si fica meio tosco. Mas as ideias jogadas na obra, né, as ideias mais filosóficas de conflitos humanos são legal. É bacana. Mas o desfecho em si, não. O desfecho em si fica meio assim, faltou alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Então Fureiro é esse anime, tá? Essa apresentação do anime eu achei mediano. Não é lá a melhor coisa do mundo, mas é um filme muito ritmado. Eu gostei do ritmo do filme. Do time do filme, muito bom. E ele não cansa, cara. É um filme bem agradável. Agradável de verdade. Apesar de ser um plot ali que não convence no fim das contas. Mas o Fureiro é fofinho. Então confia. Confia no bichinho. Então é isso, galera. Desculpa aí qualquer coisa. Tamo aí pra um review rápido de anime de domingo. Filme de domingo. Espero que vejam o filme quem viu. Quem não viu, veja de novo. Quem já viu, veja. Quem não viu, veja. Não sei, tanto faz. Baguncei tudo aqui. Então fiquem aí bem. Até a próxima e falou, galera. Até um próximo filme de anime longo de domingo. Falou aí.